Manhã Diversa de volta agora para falar sobre sustentabilidade, porque esse é um tema que você vai acompanhar sempre aqui no programa. E hoje você vai conhecer o que são as cidades verdes. São cidades sustentáveis projetadas respeitando o meio ambiente. Elas também são conhecidas como cidades inteligentes, já que investem aí, no bem-estar da população. Vamos conferir? Uma cidade verde vai ser aquela que vai fazer um bom uso dos seus recursos naturais e vai tentar ao máximo devolver para a natureza, na mesma qualidade que retirou, esses recursos também. Qualquer cidade, qualquer projeto que vá ser sustentável, ele precisa estar apoiado no pilar da economia, Então, a viabilidade de recursos, essa cidade precisa ser viável economicamente. Ela precisa ser socialmente justa, precisa atender corretamente as pessoas e precisa também garantir a qualidade do meio ambiente. Então, uma cidade que ela devolve para o meio ambiente aquilo que ela usou em igual qualidade, ou melhor, se bobear, Ela vai ser uma cidade considerada verde. E a diferença para uma cidade inteligente é que a cidade inteligente ela é uma cidade que está no caminho de ser verde. Uma vez que a cidade inteligente ela conta com várias variáveis para ela existir, então ela tem que considerar aspectos econômicos, aspectos tecnológicos, aspectos de participação popular, de planejamento urbano, de administração, da governança daquele município. Um dos caminhos pelos quais ela vai passar para chegar nessa característica de cidade verde é garantir que essas tecnologias, que esses recursos, que essa inteligência seja usada para garantir a qualidade do meio ambiente, então a qualidade da inserção daquela cidade dentro dos recursos naturais e a devolução desses recursos naturais para onde eles foram subtraídos. No Brasil, a gente tem cidades inteligentes, São cidades que já são ranqueadas internacionalmente por serem inteligentes, porque fazem um bom uso da tecnologia, da gestão de dados, uso de aplicativos, rastreamento do posicionamento da população através de dados celulares, por exemplo, Que a gente tem São Paulo, a gente tem Florianópolis, Curitiba, são cidades, Campinas, inclusive, que estão nesse caminho. Juiz de Fora está trabalhando também, por exemplo, onde eu estou agora, é uma cidade que está trabalhando nesse caminho de ser uma cidade inteligente, o Smart City, que é a cidade inteligente, o conceito internacional. Então, as cidades inteligentes, sim, as cidades verdes, a gente está provavelmente caminhando para isso, Porque se forem feitos bons usos, desses recursos e desses dados, a gente consegue trabalhar no futuro com uma gestão que garanta a preservação dos nossos recursos ambientais. Essas cidades, quando elas têm esse objetivo de se transformar em cidades verdes, elas vão fazer realmente essa organização de políticas públicas, de mecanismos de planejamento urbano, de definição de uso e ocupação do solo. Elas vão definir, por exemplo, que as cidades precisam ser um pouco mais adensadas, mas isso é contraditório, Porque quando a gente adensa mais, a gente diminui os deslocamentos. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente adensa mais também, a gente libera espaço para as áreas verdes, para os parques, para as árvores, para a fauna, para a flora. Então, quando a gente cria ali uma relação coerente e proporcional entre espaços ocupados e espaços livres, a gente vai pensando numa cidade adequada. Então, planejamento urbano, estratégias, campanhas de convencimento. Muitas dessas cidades, elas deixaram de trabalhar com sanções, com punições para quem não faz. Perceberam que existem outros tipos de políticas que são mais atrativas. Eu convido as pessoas a participarem desse projeto positivo. Então, eu convenço as pessoas e eu dou benefícios para quem quiser se juntar ao grande plano de se tornar uma cidade verde.
momento que a cidade vai alcançando esse status de cidade verde, ela vai possibilitando um aumento da qualidade de vida daquela população. Não só a qualidade de vida, mas a sustentabilidade no futuro. Porque uma vez que a gente vai extinguindo os nossos recursos agora, no futuro a gente não vai tê-los, né? Então, esse processo de garantir o equilíbrio, né? Então, é uma balança de 3 pratos. É o meio ambiente, é a economia e é a organização social e o benefício social daquilo. Quando eu vou garantindo esse equilíbrio, a população ela tem a condição de ser mais feliz, de se identificar mais feliz, né? Os recursos eles estão disponíveis cada vez mais porque eles são retornados. Então, esse equilíbrio constante, essa manutenção, né, dessa constância dos recursos, ela é garantida. E também as pessoas têm mais qualidade de saúde, né? A saúde melhora, as pessoas se sentem mais dispostas, elas trabalham melhor, a economia gera melhor. Então, é um ciclo positivo que se institui ali e toda a população ganha coletivamente, né? Muito legal, daí realmente é uma coisa que a gente espera poder alcançar em várias cidades aqui do Brasil, aqui em Juiz de Fora onde a gente mora, que a gente consiga um dia, né, o mundo inteiro ter cidades inteligentes, pensando nessa sustentabilidade, pensando no mundo melhor em vários sentidos, né? Isso aí, que seja uma regra e não uma exceção, e não vejo a hora, porque vendo aqui as imagens eu fiquei com vontade de morar nesses lugares. Com certeza. Roberta, hoje faz uma semana que o Manhã Diversa começou, você acredita? E o legal de programa novo é que sempre tem uma estreia. E hoje é a vez do nosso boletim esportivo. Toda quarta-feira o Gabriel Luterbach vai trazer para você, que acompanha o nosso programa, as principais notícias do esporte. E hoje tem as notícias da rodada do Brasileirão. O Atlético está cada vez mais próximo de colocar a mão na taça depois de um jejum de 50 anos. Bora conferir? Bom dia, Mariana, e bom dia, Roberta. Muito bom estar falando com vocês. E olha, eu reforço o convite. Toda quarta-feira, entre 10 e meio-dia, a gente vai estar falando sobre esporte aqui no Manhã Diversa. Bom, a notícia é que o Atlético Mineiro não consegue mais ser campeão no domingo, às 4 horas, no Mineirão, contra o Fluminense. Isso porque ontem ele empatou com o Palmeiras por 2-2. Essa missão vai ter que ficar um pouquinho para frente e pode ser já na terça-feira. Isso porque o Flamengo enfrenta o Ceará. Se o Flamengo não vencer o Ceará, ou seja, um simples empate basta, o Atlético Mineiro pode ser campeão sem mesmo entrar em campo. Falando um pouco sobre o Palmeiras, o adversário do Atlético Mineiro ontem e o adversário do Flamengo na final, o técnico Abel ganhou boas opções. Uma delas é o Wesley. O Wesley foi o autor do primeiro gol e virou uma boa arma ofensiva visando a final contra o Flamengo. A outra é o Danilo Barbosa. Mas como terceiro jogador atrás do que como volante, o atleta também tornou-se uma boa opção defensiva visando o confronto contra o Flamengo. Agora vamos falar um pouco mais sobre o Flamengo. O técnico Renato Gaúcho também ganhou boas opções. Isso porque ontem o Pedro e o Arrascaeta retornaram ao campo. O Arrascaeta, inclusive, no primeiro toque, deu um belo passe para o Rodinei cruzou e o Vitinho fez um belo gol. Então, o Arrascaeta voltando e o Pedro também tornam-se boas opções visando esse confronto da final contra o Palmeiras. Hoje, na 35ª rodada, o Fluminense enfrenta o Internacional às 9h30 no Maracanã. Esse é o confronto que a gente chama de 6 pontos, né? Já que é o confronto entre o 7º colocado e o 8º. O Fluminense deve vir um pouco com algumas mudanças, o Martinelli não deve jogar, o André está suspenso, então o Marcão vai ter que dar uma mexida no time do Fluminense. Assim como o Internacional também deve vir mexido, já que o Patrick e o Edenilson não vão ter condições de estar em campo. Meninos, então essas são as principais notícias do esporte. Na quarta-feira que vem eu volto para dar mais detalhes, talvez para poder contar o título do Atlético Mineiro, quem sabe, mas também para a gente comentar sobre tudo que está rolando no mundo esportivo. Até a próxima, tchau! Adorei ver Gabriel aqui na nossa telinha, né? Ele que é o nosso produtor, responsável aí por grande parte do Manhã Diversa. Acho que o Gabriel também combinou como repórter esportivo, já começando aí, né, com boas notícias sobre o meu Atlético Mineiro, meu time do coração. E eu espero, Gabriel, que no próximo aí que você venha aparecer, que você já fala, ó, agora é real, título é do Atlético Mineiro. Porque, Mariana, 50 anos do último título, eu mereço. Eu ainda não vi esse título, né? Então, assim, realmente mereço ver esse ano, né? Galo campeão. Boas-vindas pro Gabriel aqui no nosso time de apresentadoras. E a gente espera na semana que vem com mais notícias sobre o mundo dos esportes. Então, se você gosta de esporte, já sabe, anota aí que quarta-feira tem coisa boa pra você.
E o Manhã Diversa está terminando. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação nessa quarta-feira com a gente. E não se esqueça de ficar ligadinho nas nossas redes sociais da TV Diversa. É isso aí, Mari. Por lá você fica sabendo dos temas da semana e pode mandar suas perguntas para os nossos entrevistados. Fique agora então com o programa Cultura Design e logo mais às 6 da noite tem o Jornal Diversa em Rede. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 10 horas da manhã. Até lá!